cabeça fria, coração quente, me libertei dos medicamentos para dormir, enfrento uma enfermidade com mais tranquilidade, com mais confiança, sem medo, né? Sem grandes medos como eu tinha antes, e me sinto outra pessoa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Força e Coragem. Eu sou Matheus Simão e aqui nesse perfil eu falo como é possível a gente se libertar da ansiedade e encontrar paz interior. Se você está em busca de desenvolver uma mente mais calma, mais tranquila e mais serena, e ao mesmo tempo esquentar o seu coração, crescendo em confiança e intimidade com Deus, você está no lugar certo. Vamos juntos ao monte da cabeça fria e do coração quente. Nesse programa Força e Coragem, eu entrevisto alunos que aplicaram o meu método, que participaram do Renova-me e alcançaram o monte da cabeça fria e do coração quente. Então, quero dar as boas-vindas a todos que estão nos ouvindo agora e dar as boas-vindas à Dona Geralda. Agradecer a senhora, Dona Geralda, de antemão aqui pela disponibilidade, pelo carinho de vir aqui partilhar conosco a sua história. Seja muito bem-vinda, viu, querida? Muito obrigada, Matheus. Eu que agradeço muito. E é com muita satisfação que eu dou esse testemunho, porque foi muito bom para mim, né? Muito bom mesmo. Eu estava, assim, muito dispersa, né? Não conseguia me concentrar. Todos os dias, eu procuro ouvir, meditar um pouco a homilia do Padre José Augusto, lá da Canção Nova. E nessa procura, depois que eu ouvi a homilia e tal, eu vi lá, né? Jornada da Paz Interior, pro Papa. Né? Falei, legal. Eu vou ver o que é. Por quê? Porque eu estava procurando, Matheus, algo que fosse, assim, de acordo com a minha fé, né? E eu tinha até pensado em procurar um psicólogo, procurar ajuda, mas eu queria que fosse alguém que tivesse como núcleo a fé católica, que é a minha fé, né? E daí eu começava sempre quando eu via alguma coisa, eu ouvia, mas não tinha encontrado nada que unisse, né? A fé, assim, a fé, a ciência, não é? Na realidade, você precisa das duas coisas, você é corpo e alma, não é? Exatamente. E daí foi aí que eu vi e comecei a ver na chamada, comecei a assistir aquelas primeiras palestras e falei, é exatamente isso que eu preciso. Né? Geralda, aí... deixa eu te fazer uma pergunta aqui, só para a gente entender bem como era o estado, né, que a senhora estava nessa busca, nessa procura. Porque muitas pessoas ouvem essa nossa conversa e elas tentam se identificar com o que a senhora vivia. O que a senhora traz aqui para nós? A questão da concentração, né? A senhora falou sobre a mente dispersa, né? E que a senhora já procurava algo para se cuidar. Mas o que eu queria que a senhora explorasse um pouquinho mais para nós e contasse um pouco mais de detalhe, na medida com que a senhora se sinta confortável, claro, de como era a sua vida antes. Porque você procurava um psicólogo ou procurava algo para ajudar só na concentração? Ou tinha algo mais amplo aí? A senhora passava por algum quadro emocional difícil? Conta um pouco sobre isso para nós. Eu passava, assim, por um quadro emocional difícil por conta de uma doença que eu estou enfrentando, né? E um câncer. E também por ter uma irmã, dois irmãos que dependem de mim, né? Uma irmã fica na cama direto, né? Precisa ser cuidada, mora comigo, e um irmão mais velho. Também tem várias morbilidades. Isso foi me sobrecarregando muito, 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 muito. Então, nas orações, eu não conseguia me concentrar, eu não dormia direito, né? E foi quando eu percebi que eu precisava de ajuda. Né? Estava ficando, assim, muito ansiosa, e eu fiquei com medo de surgir aí uma depressão por conta disso, né? Então, eu falei, tem que procurar ajuda, porque eu sou remo deles também.
apesar de ter uma Entendi. família que me ajuda, as minhas irmãs. Então, foi onde, Mateus, eu resolvi mesmo. Depois que eu ouvi as palestras, eu achei que era o caminho para mim. E que nas primeiras Entendi. semanas, já eu fui me sentindo muito melhor. Rezando, assim, direto, aquela ejaculatória, né? Uhum. Senhor, eu sei que estás aqui, né? Ajuda-me a permanecer na sua presença. Isso foi me dando muita força. E à medida que eu fui caminhando, sabe, nas semanas, aquilo foi, eu vi às vezes, no começo não tinha muito tempo, ou seja, não arranjava muito tempo. Depois eu via de manhã, eu vinha à tarde, eu vinha à noite, aqui, né, olhar um pouquinho, refletir de novo, fazer os exercícios, que eu acho muito importante, né? A gente fazer os exercícios. Tive que dar Sim. uma parada e ir para São Paulo por conta da minha doença. Quebrou um pouquinho, mas foi o que me segurou lá, né? O Hum. celular, eu ficava vendo, refletindo, voltando, não é? Não tinha muito tempo, porque você sabe como que é esses lugares, né? Os tratamentos Aham. como são. E a gente não pode ficar dentro, né, assim, com o Sim. tempo disponível. Mas foi Uhum. muito bom, me deu um suporte muito grande. Aí, Então, voltando, desde o início já começou a ajudar a senhora. Desde o desde o início, início, Ah, que legal. já Pode comecei a contar, pode dormir contar. melhor, já comecei a me sentir melhor. E o que é bom, Matheus, é um conteúdo que você tem à sua disposição, principalmente no contexto de vida que eu vivo, não é? O momento que você quiser, você tem esse conteúdo aqui. Isso ajuda muito, não é? Muito, Verdade. muito. Você fala, não, deixa eu ir lá, deixa eu ouvir, deixa eu refletir um pouco. É como se você tivesse alguém, um Mateus, dentro da sua casa 24 horas. É bem assim que eu me sinto, sabe? O mundo Então, digital possibilita isso para nós, né, Geraldo? graças A a gente Deus. deixar disponível aí, disponível os Exatamente. exercícios, E é disponível um as aulas. curso, assim, que você, à medida que você vai tendo toda essa ajuda, você vai percebendo que o que você paga, não é? É uma quantia que vale a pena, né? E até falando, não tenho muito dinheiro, não sou rica, mas eu acho que vale a pena você investir, né, em Uhum. você, porque isso acaba também ajudando os seus familiares. Você ficando mais tranquila para resolver as situações, né? E isso vai também auxiliando outras pessoas. Então, é muito bom. É muito Tem, bom. Eu sou uma tem. Geralda antes e outra depois. Né? Que alegria, que alegria, Geraldo. Mas isso que a senhora está falando sobre poder ajudar as outras pessoas, tem bastante coisa aí no que a senhora falou. Deixa eu comentar rapidinho aqui, só o que me veio bastante forte aqui, né? De fato, quando você está com as baterias recarregadas, né? Quando você está com paz em abundância, sobrando paz, é muito mais fácil de estender a mão. A prática da caridade fica facilitada. Por quê? Porque agora você consegue dar atenção para aqueles que, principalmente, a atenção, o estado de presença. O maior presente que a gente pode dar para alguém é a nossa presença, a nossa atenção. Estou aqui com você, inteiramente conectado com você, às suas necessidades, ao auxílio daquilo que você precisa. Então, você estando bem, você estando interiormente regulada, interiormente organizada, sabendo dominar os pensamentos, sabendo dominar as emoções, é muito mais fácil, vamos dizer assim, é muito mais eficiente, é muito melhor poder ajudar. Quando você está esgotado, fica mais difícil, né? Eu estou esgotado, aí qualquer coisa que eu vou tentar fazer me esgota ainda mais, e aí fica aquela bola de neve, e a gente acaba entrando num quadro que a senhora relata mesmo aí de ansiedade, de desânimo, de tristeza, de depressão. Isso é uma coisa que me chamou muita atenção no que a senhora disse. Outra coisa é em relação à questão da gente investir no nosso emocional, né? Eu vejo muitas pessoas que passam por aqui, né, que falam comigo, elas priorizam diversos outros aspectos da vida, né? Não deixa de ir no salão, não deixa de comprar roupa, não deixa de ter um celular de último nível, tá sempre lá, sei lá, fazendo o que tem que fazer para viver, e isso é ótimo, não tem nada contra isso, mas quando fala de investir nas emoções, parar para poder se conhecer, não estou falando só de investimento financeiro,
mas também investimento de tempo, né? É, Porque a pessoa calcula assim, pô, eu vou ter que parar lá 1 horinha por semana, 15 minutos por dia para fazer isso, será que... Então, fica lá aquelas armadilhas que não te deixam se cuidar, só que em contrapartida, o que está em contrapartida? É viver a vida pela metade. É isso que é. as pessoas não conseguem pôr na balança. Eu tento falar aqui, falo pra caramba. Acho todos os argumentos aqui para convencer as pessoas de que elas devem se cuidar, de que é necessário, independente do nível de ansiedade que a pessoa tenha, seja um jacarezinho ou seja um jacarezão, né? Se você está percebendo que está funcionando mal, que existe algo que não está legal, precisa procurar ajuda. Como a dona Geralda falou, pode ser uma ajuda psicológica, com um psicólogo, para fazer uma terapia convencional? Claro que pode. Né? Mas aqui a gente tem oferecido isso para as pessoas, esse caminho, esse método, que te ensina como se regular. Né? Então, é o que a dona Geralda está contando para vocês. Esse método, ele ensina você a dominar o pensar, dominar o sentir, refazer sua autoimagem, conquistar cabeça fria. E, ao mesmo tempo, né, dona Geralda, as orações, se entregar Com aos certeza. cuidados, se entregar aos cuidados de Deus, se entregar na oração, isso é muito bonito porque, de fato, como a dona Geralda disse, é completo, né? Nós somos corpo e alma. Então, você trata do todo, vamos dizer assim, você cuida do todo. E isso dá um efeito muito bom, né, dona Geralda? Conta mais aí para as pessoas. Muito bom mesmo, muito bom. Porque você, quando está assim, num caminho, né? Você está numa ansiedade, você pode procurar um medicamento que vai curar o seu corpo. Mas eu acho que isso está muito mais ligado à vida de oração e à conexão com Deus. E você não pode fazer essa conexão se você não estiver bem fisicamente, não é? Os problemas vão tomando conta de você e você não se dá conta. Só depois que você vai fazendo o curso, vai sentindo que a providência divina, a misericórdia divina está com você. Você ouve muito isso, né, Mateus? Nas homilias, né, em outros lugares. Só que, às vezes, isso vem e passa. Quando você medita aqui, às vezes você não pode ficar mais tempo, você retorna e você se abastece novamente. É isso que eu digo. Por isso, quando eu falo, você tem esse conteúdo maravilhoso, não é? Inspirado, com certeza, pelo Espírito Santo, porque ele vai te refazendo, sabe, paulatinamente. Perceba que não é uma coisa para você fazer as semanas, não. Você voltar, retornar, e você tem essa possibilidade, né? E isso é muito bom. Eu me sinto muito bem, agradeço muito a Deus e a você, né, que se dedica e prioriza o seu tempo para cuidar da gente, não é? Que alegria, dona Geralda. Deixa eu te contar uma coisa. Essa questão que a senhora fala, né, sobre as homilias. Nosso Senhor, nos evangelhos, fala diversas vezes: não sejam ansiosos, não tenham medo. Por que você está se preocupando com aquilo que você vai vestir, aquilo que você vai comer? O Pai do céu não cuida das andorinhas? Não há de cuidar de você? Não se preocupe com o dia de amanhã. Ao dia de hoje basta o seu cuidado. Tem várias e várias e várias passagens na Bíblia, no Evangelho, que falam claramente sobre isso. Só que o que acontece? Apenas ler, apenas ouvir essas instruções, elas convencem a gente no nível intelectual, no nível mental. Ah, legal. Eu sei que eu não deveria ter medo, eu sei que eu não deveria ser ansioso, mas na prática eu sou. O que a gente faz aqui nesse trabalho, nesse método, é aterrissar essas verdades no seu modo de funcionar. Por quê? Enquanto elas ficam no intelecto, enquanto elas ficam nas ideias, eu não deveria ter medo. Jesus disse, não tenha medo, então eu não tenho medo. Mas o seu corpo sente medo. Exatamente. Quando você sente aflição, quando você sente agitação no corpo, essa
informação é mais forte do que o conhecimento da palavra. Com Entende? certeza. É assim que a gente funciona, não precisamos brigar com isso, está tudo bem. Então, assim, são duas informações que a pessoa recebe. É como se fosse assim, ó, no lado esquerdo, está dizendo lá a palavra de Deus. Não tenha medo, não seja ansioso, não se preocupe. E do lado direito está uma coisa muito forte, que é são os seus sentimentos interiores, entranhados aí, vamos dizer assim, viscerais, de medo, e de insegurança, de aflição. Aí a sua mente até fala para você, olha, calma, não está tudo bem. Não, mas você está sentindo aquilo. E enquanto você estiver sentindo aquilo, isso vai superar qualquer homilia, vai superar qualquer verdade que alguém tenha dito para você. Por isso que o Renova-me é um trabalho de sedimentar, vamos dizer assim, de convencer o seu sentir, de convencer o seu interior, falando em termos técnicos, convencer a sua amígdala cerebral, convencer o seu córtex, convencer o seu sistema de recompensa. Epa, peraí. De fato, eu estou seguro. De fato, isso que eu estou sentindo é só um mecanismo desregulado que está querendo me colocar em modo de ação, que está querendo me colocar em fuga, mas não há aqui motivo para pânico. E aí, quando você começa a se sentir seguro, faz muito mais sentido toda aquela história que você escutou, de não tenha medo, de não seja ansioso. De fato, é um caminho para você viver aquilo. Né, Gerardo? Eu costumo contar aqui para as pessoas que a ansiedade ela é como um mecanismo de alerta, de alarme de casa. Né? Imagina que você tem na sua casa, aí você colocou 35 sensores de alarme, tá? Contra bandidos, contra furtos. Tem 35 pontos na sua casa que estão lá com sensores para te avisar se alguém quiser invadir sua casa. E aí o que acontece? De 5 em 5 minutos, apita um. Um aí dispara. Aquela barulheira, né? Fogos de artifício, giroflex, um caos. Aquele barulhão do alarme que a senhora conhece. Aí a senhora vai lá ver. Ih, disparou o alarme lá da garagem do fundo. Eu vou lá ver. Chega lá, não tem ninguém. Cadê o ladrão? Não tem ladrão. Ai, gente, olha, quase me matou de susto. Eu achei que tivesse um ladrão aqui. Aí a senhora volta aí para o sofá da sala, senta, começa a pitar de novo. Um estardalhaço danado. Alarme agora lá no portão da frente. Deixa eu ir lá ver. Aí a senhora chega lá para ver. Não tem ladrão aqui. Então, o que acontece? Isso acontece no nosso interior, que os nossos alarmes, nossos sensores, ficam completamente desregulados e apitando a todo momento como se tivesse ladrão. E não tem ladrão. Então, o que a gente precisa fazer? É regular novamente os sensores. É fazer com que o seu sistema nervoso central se regule, se acalme, volte a funcionar bem. E aí, toda a espiritualidade se aflorece. Toda a nossa conexão com Deus melhora. Porque até São Tomás de Aquino, ele é um santo doutor da igreja que diz assim, a graça pressupõe a natureza ordenada abre espaço para a graça de Deus. Não há ação da graça, ou a ação da graça é limitada quando há uma desordem natural. Então é por isso que é preciso que a gente cuide das emoções. Mas eu já falei muito. Fala mais a senhora aí, dona Geraldo. Conta para nós como é que a senhora hoje, se a senhora encontrou paz, como é que é a vida no Monte da Cabeça Fria do Coração Quente, como é que é o relacionamento com seus familiares, como é que é essa questão da sua concentração, daquilo que te incomodava, da ansiedade, como é a vida da Geralda hoje, depois de ter passado por esse aprendizado? Então, você falou aí num ponto muito importante, que é o modo de ação. Eu vivia nesse modo de ação. E chegava, assim, a tomar atitudes, assim, bastante, confusas, que prejudicaram muito a minha vida, por imaginar que tal coisa pudesse acontecer. E não aconteceu. Então, isso também, Matheus, foi uma das razões que eu achei que eu precisava de ajuda, né? Porque você começa a ver incêndio onde não tem. Você começa a ver uma sirene que você corre para quê? Para nada.
Então, eu comecei, então, a ativar, sabe, como é que se diz, a atenção plena, e desativar o modo de ação. Eu acho que o grande lance também está aí, sempre rezando, pedindo o Espírito Santo, porque falando assim, Mateus, dá a impressão que é um toque. Não é. Até hoje, eu tenho que tomar cuidado, rezar e retornar, não é? Sim. Não é uma coisa que você... Não é mágica, né? Não é mágica, né? Mágica, não é mágica. É ferramenta, é habilidade. É ferramenta. E é uma ferramenta que você precisa estar sempre usando. E essa ferramenta se chama Espírito Santo e oração. Porque senão, nenhum curso, nada vai funcionar. Se você não estiver aberto ao Espírito Santo, e se você tiver a vontade de se ajudar. Eu quero. Fui buscar ajuda, agora eu preciso colaborar. Eu preciso continuar. Porque se eu parar, ou se eu, por exemplo, achar que eu já cheguei no alto da montanha, eu posso sentar e ficar, não posso. Entendeu? Verdade. Então, é uma luta diária. É uma luta constante. Não é? E sim, isso aí, a gente vai, volta. Puxa, às vezes tem, por exemplo, a segunda, terceira semana, eu volto lá. Eu acho que eu preciso refletir mais isso. Entendeu? Então, eu volto e começo tudo de novo, faço os exercícios, entendeu? Depois, é assim, eu vou indo. Quer dizer, é difícil? É difícil. Mas quando você tem uma ajuda, e o Espírito Santo e Nossa Senhora está com você, nossa, só Deus sabe o quanto a gente melhora, né? E o quanto a vida se torna mais leve, não é? Sim, Geralda, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse caminho que a senhora está seguindo aí, né? Porque eu sei, a senhora já disse aí, né? Que a senhora já vinha de caminhada de oração, já vinha de caminhada com Deus, já vinha de caminhada com a igreja, né? Tanto é que a senhora estava procurando algo que fosse condizente com a sua fé. Exatamente. O que eu quero saber antes, né? Mesmo já com a caminhada, a senhora sentia ansiedade, falta de concentração, estava lá com a imaginação, né? Prevendo as coisas do futuro, aumentando, né? Os problemas, como a senhora acabou de falar. Mas qual que é a diferença para hoje? Hoje, o que a senhora conquistou hoje com aquilo que a senhora aprendeu? O que a senhora atribui? O que você pode dizer assim, ó, eu aprendi isso e aí agora minha vida está assim? Isso que eu queria que a senhora comentasse um pouco. O que foi que a senhora aprendeu? Né? A senhora falou um pouquinho sobre o modo de ação, mas fala mais sobre isso. Quais são as habilidades que a senhora desenvolveu e como é a sua vida hoje? Então, Mateus, eu aprendi, né? O principal ponto para mim foi esse. Voltar à atenção plena. E depois de ter voltado à atenção plena, então, tudo que me envolve, né, referente aos meus irmãos que estão doentes, a minha própria doença, eu paro, Mateus, para pensar que caminho seguir. Não é? O que eu devo, coisa que eu não fazia antes. Eu ia no impulso. No piloto automático. O piloto automático, não é? Sim. E eu precisei, e até hoje, preciso trabalhar muito isso, porque é muito forte. Sim. Só que hoje eu me sinto melhor, não preciso mais, porque eu estava tomando medicamento para dormir, por conta disso. Eu acordava de madrugada e ficava com as questões na minha cabeça. Hoje não. Falo, não preciso ficar assim. Não é? Então, a senhora parou de tomar remédio? Parei, quando eu acordo durante a noite, eu retorno, entendeu? As meditações, anotei algumas coisas, deixei perto da cama, se precisasse por forte, no começo, eu olhava ali, acendia o abajur, lia um pouquinho e pronto, sabe? E aos poucos, paulatinamente, eu fui conseguindo diferença muito grande, há um divisor, né? De antes e depois. E vale a pena investir em todos os aspectos. Né? Para mim, valeu, eu acho que para todas as pessoas vai valer a pena. Sabe, eu queria muito dar esse testemunho, porque eu acho que muita gente deve se sentir assim, como eu me sentia antes e como me sinto agora. Até para enfrentar essa segunda etapa do tratamento, fui com mais tranquilidade. Entre um intervalo e outro, eu ia para a igreja,
tranquila, entendeu? Colocando nas mãos de Deus e falando, seja o que Deus quiser. Se for um novo nódulo, está nas mãos de Deus. Mas não vai ser nada. Meu pensamento era sempre assim, positivo, porque Deus sabe tudo. Então, conseguir, sabe, me entregar mais a Deus, retornar na minha vida espiritual, por conta, assim, de estar mais tranquila, né? Com a cabeça fria, né? Como você fala, e é muito real, né? E o coração mais quente, mas espero que ele fique completamente abrasado e quente. E a cabeça completamente fria. Estou nessa jornada, né? Maravilha, querida. Eu fico muito feliz com tudo isso que a senhora está relatando, né? Eu acho que é surpreendente mesmo o efeito que acontece. Acontece. Qual é a sensação de não precisar mais tomar remédio, Geraldo? Muito boa, Matheus. Porque a gente sabe que o remédio, ele vicia. Ele vai te levando a procurar doses cada vez maiores, né? E graças a Deus, eu já estava tomando remédio, mas não numa dose muito grande, pequena. Porque senão, se eu continuasse daquela forma, Matheus, eu ia precisar usar cada vez mais o medicamento. E eu regredi. Eu tirei aquele pouco que eu usava, porque Deus me colocou nesse caminho antes que eu precisasse desses medicamentos. Ele foi o meu medicamento através do curso. Né? Que alegria. Então, isso é muito importante, muito mesmo. Agora, exige, assim, um esforço. Sim. Uma dedicação. Né? Sim. Muito, assim, no começo, muito forte. Mas depois você vai se sentindo tão bem que começa a ser prazeroso. Parece que é um encontro. No início, né, dona Geralda, existe uma resistência natural nossa em mudar. O nosso corpo, eu brinco lá com vocês, né, eu falo que a nossa mente é como se fosse um traçado de um rio que foi esculpido durante anos, né? Aquele leito do rio que foi trabalhado durante anos, aquele jeito de fazer as coisas, aquele jeito de funcionar no piloto automático, né? O seu corpo, a sua mente trabalhou muito tempo para formar aquele curso do rio que ele gosta de passar por ali, porque ali a água não tem nenhuma resistência, ali a água vai embora suave, né? Vamos dizer assim, num caminho que o seu cérebro já desenvolveu. Quando você fala para ele, nós não vamos mais por aqui, agora nós vamos por aqui, mas peraí, aqui não tem leito do rio, nós vamos abrir. Eu vou fazer um novo leito do rio aqui, num esforço tranquilo, que é o que a senhora está falando. Não há nada de difícil, há uma resistência, né? Há uma resistência que tem que ser vencida, porque o seu corpo não quer fazer os exercícios, não quer criar esse novo estado de paz, não quer. Então, se você precisa perseverar, né? No início, precisa fazer aquele esforço tranquilo que eu conto e se dedicar aos exercícios, porque aos pouquinhos ele vai começar a passar pelo novo caminho e ele vai gostar. Como a senhora mesmo falou, a gente se acostuma. Fala, nossa, que bom, agora eu quero fazer cada vez mais. Porque, aliás, toda a nossa vida, né? Toda a nossa criação de novos hábitos passa por isso, né, dona Geralda? Passa por isso. Você desenvolver um novo hábito não é fácil. Não é simples, porque é um pezinho depois do outro, é muito simples, não tem nada complexo. Os exercícios, você põe o fone de ouvido e segue as instruções que eu dou lá, passinho a passinho. Não é complexo, mas também não significa que seja fácil. Né? Por quê? Porque exige uma certa dedicação, exige um esforço tranquilo, né? Para que você persevere. Mas que alegria, querida. Olha, eu fico muito contente. Então, só uma coisinha que eu queria falar, que é o seguinte: você tem muita coisa que você fica com assim, a consciência pesada. Por que eu não consigo meditar os mistérios do texto? Eu já estou com a cabeça em outro lugar. Então, você se culpa por isso, né? Você se culpa. Você acha, não, eu não estou me esforçando, vou me esforçar mais. E você, no curso, mostra que isso é normal. Sim. Que isso é uma reação normal. Basta que você, como você disse muito bem, norteie novamente, né? Alguns aspectos da sua vida e você daí já fica mais tranquilo. O que acontece? Isso vai desaparecendo. Você não vai mais se sentir culpada, não é? Se você seguir os passos direitinho,
for fazendo os exercícios, você vai ganhando essa cabeça fria e vai tirando de você esse sentimento de culpa. Por quê? Você não tinha o conhecimento da sua parte fisiológica, não é? Humana, né? Você colocava humana, você colocava tudo assim no espiritual, se culpando. Então você vai vendo que isso, como você fala, nós somos assim. Só que nós temos a inteligência e a vontade para mudar isso, né? Exatamente. Tem um santo, chama São Francisco de Sales. Gosto muito. São Francisco de Sales diz assim, né? Se durante o terço, ou durante a hora sagrada, que é aquela hora da oração, né? Você se distrair muitas vezes, mas você se empenhar em trazer de volta a atenção toda vez que você se distrair, você vai ter empregado bem aquela hora. Você vai ter feito uma boa hora de oração. O que não pode, né? O que não pode é ir embora e, né? Tipo assim, estou rezando, fui embora e voltei lá na Salve Rainha, né? Aí não faz sentido. Mas se você está ali lutando com um bom ânimo de trazer a atenção de volta, é um exercício. O Geraldo, o São Francisco de Sales conta uma historinha bonitinha que ele fala assim, ó. Teve um rapaz que foi lá se confessar com ele e disse, olha, São Francisco, eu não consigo me concentrar de jeito nenhum e tal. Aí eu acho que São Francisco deu lá umas dicas para ele se concentrar melhor, para ele se concentrar mais. Aí depois de um tempo ele voltou e falou para São Francisco assim, São Francisco, agora eu já consigo me concentrar 100%. Eu consigo fazer qualquer oração 100% concentrado. Aí São Francisco de Sales falou para ele, então vamos rezar junto um Pai Nosso? Se você chegar no final do Pai Nosso completamente concentrado, eu te dou um cavalo. Você vai ganhar um cavalo de presente. Aí tá bom, vamos começar junto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. São Francisco, o cavalo vem com sela ou sem sela? Perdeu o cavalo. Perdeu o cavalo. Ele tá vendo? Ele estava rezando, mas estava imaginando como é que ia vir o cavalo, se ia vir com sela ou sem sela. Aí São Francisco, tá bom, tá vendo? Tá vendo? Você não consegue se concentrar, vai treinar um pouco mais. Mas eu acho que isso é completamente normal, sabe, Geraldo? Até na vida monástica, né? A vida dos monges, as freiras, né? As irmãs, os próprios monges que ficam enclausurados, eles têm dificuldade com a atenção. Não tem atenção 100% o tempo todo. Por quê? Porque a própria Santa Teresa d'Ávila, não é? Como ela lutava. Exatamente. É natural essa luta, é natural esse empenho. Mas existe um efeito negativo, que é esse que você comentou, né? De se culpar. Sabe? É uma coisa natural do ser humano, a gente tem que se empenhar, a gente tem que se esforçar, mas não há por que se culpar. E se culpar não ajuda, que se ainda ajudasse, tu vai lá, né? Não, tudo bem, agora como eu sou culpado disso, eu vou tentar fazer. Ninguém melhora por conta de culpa. Culpa só vem para denegrir a nossa autoimagem e colocar a gente embaixo. De tirar o sono. Exatamente. Não é propositivo. Né? Tá bom, o que eu vou fazer? É isso que a gente tem que pensar. Qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer? Né? Como eu vou caminhar? Mas, Geraldo, olha, é uma alegria muito grande ter ouvido sua história. É uma alegria muito grande saber que tudo aquilo que a senhora aprendeu te deixou de cabeça mais fria, coração mais quente, como a senhora comentou. Não há limites para isso, né? Não há um cabeça fria absoluta e um coração quente absoluto. É uma caminhada que vai sempre poder melhorar. Esse monte aqui que é de Agulhas Negras, esse monte vai embora, não é? Ele é muito mais alto. Exatamente. É só o começo, né, Geraldo? Isso que você conquistou é só o começo. Mas eu gosto de ouvir você falando aqui, fazendo destaque a essa história de você conseguir agora sair do automático e dar uma atenção de mais qualidade para os seus irmãos, poder fazer as coisas com mais leveza para ajudá-los, né? Não naquela turbilhão que a senhora antes ficava de, né, agora eu não sei o que fazer, como é que eu vou fazer aquela aflição. Não, agora a senhora retorna, né, ao centro, retorna a atenção e age com intenção, não com reação automática. Mas agora você decide como agir.
Isso é o destaque que eu anotei aqui, que eu achei muito bonito. Depois, a história de não precisar mais dos remédios para dormir, fantástico. Grande alegria, uma conquista isso. Por quê? Porque, como a senhora mesmo disse, o remédio ele vai perdendo efeito ao longo do tempo, vai precisando de doses maiores, e aí vai-se embora a saúde, né? A saúde vai embora, porque remédio, por muito tempo, assim, acaba prejudicando a nossa saúde, tem os efeitos colaterais, e também dinheiro, né? Porque gastar com remédio não é uma coisa que a gente gostaria, né? Às vezes tem que fazer, mas se você puder economizar isso para gastar com outra coisa, melhor. Então, essa questão dos seus irmãos, essa questão do remédio. E, por fim, a senhora comentou sobre a sua fortaleza, né? Sobre essa paz interior de caminhar com a sua luta, né? Nessa enfermidade que a senhora está enfrentando aí. Né? Saber colocar a confiança de fato em Deus, não só no nível intelectual, mas no nível emocional, né? Eu confio mesmo, né, Senhor? Eu confio mesmo em Ti. Eu confio realmente na Sua providência, nos Seus desígnios para a minha vida. Então, eu queria destacar isso que a senhora falou, que eu achei muito bonito, e faço votos que a senhora continue caminhando, continue cada vez mais paz, cada vez mais serenidade, cada vez mais tranquilidade. Isso é muito bacana, muito, muito bom de escutar. Eu fico muito feliz, fico muito honrado de poder ter trabalhado ao seu lado aí durante essas semanas. E vamos em frente, vamos além. Tem os cursos de bônus agora aí para a senhora fazer, né? Discernimento dos espíritos, renovando hábitos. Não para, não, tá bom? Com certeza, Matheus. Eu que agradeço muito pelo curso e pela oportunidade, porque eu acho que o que é bom, a gente tem que partilhar, não é? A gente tem que levar para outras pessoas, não é? Tirar, não é? Esse peso, tirar esse apagador de incêndio das costas e colocar nas mãos de Deus. Sim. Porque eu me preocupava assim, eu com essa doença, se eu morrer, como vai ser? Os meus irmãos, agora não, estou nas mãos de Deus. Ele sabe tudo, entendeu? Ele sabe tudo. Se Deus disser hoje, você vai, claro, não estou pedindo para morrer, mas eu vou dizer, Senhor, é o que o Senhor quiser. Olha que bênção. O Senhor faz tudo por mim, eu sei que o Senhor vai fazer também pelos meus irmãos, não é? Não, eu já mudei essa maneira, sabe, de querer controlar, não. Então, isso eu estou Existe ganhando. Existe uma troca da aflição, né, para a confiança. Exato. Para a confiança. Aflição para a paz, né? De vez em quando bate, eu falo, não, vai embora. Meu Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Ajude-me a ficar na sua presença. E pronto. Não é? Que alegria, querida. É isso aí. Estou muito feliz mesmo por ti, tá bom? Muito obrigada. Obrigada pelo teu esforço, obrigada pela sua dedicação, não é? Em melhorar a nossa vida. E eu acho que realmente vai ajudar, e tem ajudado e vai ajudar muita gente. Vamos rezar e torcer para que as pessoas se abram para isso, né? Amém. Amém. Estamos sempre em oração. Muito obrigada, Matheus. Geraldo, eu te agradeço muito. Dá um beijo grande em todos aí na sua casa. Conte sempre com as minhas orações aqui, as orações da minha família. Muito obrigado. Vamos em frente, vamos além, vamos continuar juntos aqui e a gente vai se falando. Deus te abençoe. Amém, Matheus. Tenha um bom dia. Beijo grande. Fica com Deus. A senhora também, fica com Deus. Quero agradecer você, meu irmão, minha irmã, que esteve conosco aqui nesse Força e Coragem. Que Deus te ilumine, te abençoe e Nossa Senhora te guarde. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe.